última fronteira a ser explorada em nosso planeta. Para mim, é uma segunda casa. As criaturas que para muitos parecem monstros ou alienígenas me são familiares. E é em busca de imagens que revelem a importância de preservá-las que há mais de 30 anos mergulho pelos mares do mundo. Uma cabeça com boca e 8 pés. Pés que na verdade são braços, cheios de ventosas. Corpo mole, sem esqueleto. Mudam de forma e cor e têm a capacidade de soltar tinta. Eu tô aqui em Santos, navegando tranquilamente, indo mergulhar. Tô no mar desde moleque e nunca conheci algum marinheiro que tivesse medo de monstros marinhos. Antigamente haviam relatos de criaturas incríveis atacando barcos maiores do que esse que eu tô. Já faz tempo. Já faz uns 12 anos que o capitão francês Olivier Kersasson estava navegando durante uma regata de volta ao mundo quando ele sentiu o leme do trimarã Jerônimo travar próximo à Ilha da Madeira. Ele mandou um marinheiro investigar e se deparou com um tentáculo mais grosso que a coxa dele agarrando o barco. Será que era um polvo gigante? Acho que não. Polvos gigantes existem, mas criaturas ainda maiores habitam as profundezas. Então, qual o verdadeiro tamanho do polvo gigante? E a que profundidade eles vivem? Os polvos são animais invertebrados do filo molusca da classe Cefalópoda. Parece grego, e é. Vamos por partes. Invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral. Moluscos são animais com o corpo mole, como lesmas, nudibrânquios e cefalópodos são animais que não possuem coluna vertebral. Moluscos são animais com o corpo mole, como lesmas, nudibrânquios e cefalópodes. A palavra cefalópode vem do grego kéfali, cabeça, e podo, pés, ou seja, cabeça com pés. Hoje em dia existem 4 famílias de cefalópodes: os náutilos, as lulas, as sépias e os polvos. Os náutilos são os únicos que têm uma concha externa, herança de seus ancestrais pré-históricos. Eu consegui filmar esses verdadeiros fósseis vivos em Papua Nova Guiné em 1998. As lulas vivem na coluna d'água, se deslocam por jato-propulsão ou através dos movimentos da nadadeira. E são caçadoras eficientes, assim como a sépia, que caça lançando seus tentáculos como estilingue em direção à presa. A aparência das sépias parece estar no meio do caminho da lula e do polvo. E como os demais cefalópodes, polvos são predadores eficientes. Imaginar qualquer um desses animais com um tamanho capaz de atacar um barco é assustador. O que poderiam fazer com um mergulhador? Será que tais criaturas existem? Bom, pelo menos com essa lulinha aqui não tenho que me preocupar. As lulas pigmeu têm no máximo 2 centímetros quando adultas, mas lulas são criaturas de tamanhos extremos. A lula colossal é o maior de todos os cefalópodes. Ela vive em grandes profundidades em águas frias do hemisfério sul e sabe-se muito pouco sobre esse animal. Há controvérsia sobre seu tamanho máximo, mas certamente alcançam 13 metros e quase meia tonelada.
Acredita-se, entretanto, que o animal que agarrou o trimarã Jerônimo foi a lula gigante, um pouco menor que sua prima colossal e segundo maior invertebrado do mundo. Há relatos de monstros marinhos que lembram polvos ou lulas gigantes desde a antiguidade, da mitologia grega a lendas nórdicas. Entretanto, o incidente com o trimarã é o primeiro a ser registrado. Por sorte, assim que o barco parou, a lula perdeu o interesse e o soltou. Mas a pergunta é, e os polvos gigantes? Que tamanho alcançam e a que profundidade vivem? A maior de todas as espécies de polvo vive nas águas frias do Pacífico Norte. Viajo para a ilha de Vancouver, no Canadá, para encontrá-la. Esse mosaico de mar, rio, ilhas e canais abriga a floresta de kelp e suas misteriosas criaturas. Dessas, o polvo gigante do Pacífico é a que mais me fascina. Em diversas ocasiões os encontrei aqui. Meu olhar escaneia o fundo do mar em busca de pistas. Polvos gigantes se alimentam principalmente de crustáceos ou outros moluscos. E como costumam voltar para a toca para comer em segurança, fica fácil descobrir seu endereço. Polvo encontrado, quero ver seu tamanho. Mas primeiro, preciso convencê-lo a sair da toca. Apesar da água 6 graus, tiro a luva para que os receptores químicos em suas ventosas sintam meu gosto. O polvo se interessa e desenrola um braço para me tatear. Sim, polvos têm braços e não tentáculos. Tentáculos e braços são diferentes. Os tentáculos são mais longos e são retráteis. Enquanto o polvo tem 8 braços e nenhum tentáculo, as lulas têm 8 braços e 2 tentáculos. Nos polvos gigantes, cada braço pode conter mais de 250 ventosas, que servem para grudar numa superfície ou presa. Finalmente, a curiosidade desse polvo fala mais alto e ele resolve sair da toca para me investigar. Não sinto que ele esteja agressivo comigo, e sim curioso. Nos anos 60, o Octopus Wrestling, ou luta livre com polvos, era um esporte popular nos Estados Unidos, com direito até à cobertura de TV. Mergulhadores chegavam a capturar mais de 20 polvos por campeonato com as próprias mãos. Para a sorte desse aqui, tudo que eu quero é checar seu tamanho. Embora esteja longe de ser dos maiores, deve ter uns 3 metros de envergadura. Ao constatar que é muito menor do que eu, ele decide se afastar e usa camuflagem para tentar me despistar. Insisto em me aproximar e ele tenta me intimidar inflando seu corpo para parecer maior. Ao ver que não desisto, ele usa outro recurso. Solta uma tinta espessa na minha direção. Embora não exista consenso em relação ao tamanho máximo do polvo gigante, sabe-se que os maiores chegam a 5 metros de envergadura e 50 quilos. Porém, há registro de um indivíduo medindo 9 metros e quase 300 quilos. Em todo caso, são nanicos se comparados à lula colossal e incapazes de atacar um barco. Mas e quanto à profundidade? Será que os polvos gigantes vivem nos abissais do oceano? Eu venho à ilha de Roatán, no Caribe, em busca de polvos de águas profundas. Nesse pequeno submarino, construído pelo seu capitão Carl Stanley, pretendo filmar em profundidades que jamais poderia ir mergulhando. Aos 400 metros, encontro um polvo estranho, sem pigmentos. Continuamos descendo e a mais de 500 metros encontro uma outra espécie de polvo, das mais curiosas que eu já vi. Ele é chamado de polvo Dumbo, porque suas nadadeiras lembram as orelhas do elefante Dumbo das histórias infantis.
Até hoje foram catalogadas 17 espécies desses polvos exóticos que vivem a até 4.000 metros de profundidade, quase o triplo da maior profundidade registrada para um polvo gigante. No fim das contas, o polvo gigante, temido monstro das profundezas, não é monstro, não é gigante e não costuma viver nas profundezas. Pesquisas com espécies de cefalópodes no mundo todo mostram que suas populações vêm crescendo significativamente. Com a pesca excessiva de seus predadores, esses animais, que se reproduzem rapidamente, vão ocupando outros nichos ecológicos. Entretanto, esses mesmos cientistas alertam que é preciso cuidado no manejo da pesca de polvos e lulas, cada vez mais consumidos por nós. Eu não como polvos. Há muitos anos aboli polvos do menu, devido à relação afetiva que tenho com eles. Quanto mais os estudo e os observo na natureza, mais perplexo eu fico. Pesquisas recentes mostram que polvos brincam, têm a capacidade de aprender e uma área do cérebro destinada exclusivamente para a memória. Com tamanha inteligência, eles usam o arsenal que a natureza lhes deu com maestria. Mudar de cor, soltar tinta, mudar de forma, são apenas algumas das habilidades dos polvos. Então, quais os truques dos polvos? Octopus vulgaris, polvo comum, um animal que só é comum no nome. O corpo mole não tem esqueleto, tem 3 corações e um complexo sistema neuronal que dá a cada braço a capacidade de tomar decisões autônomas e surpreendentes. O sol acaba de nascer e os primeiros raios iluminam o fundo do mar. 2 polvos patrulham seus territórios de caça e, com a chegada da luz, podem se ver. O menor sinaliza submissão. Como há registros de canibalismo entre polvos, ele foge em alta velocidade. O maior não o persegue. Sua preocupação agora é minha presença. Durante a fuga, ele muda de cor para se camuflar e, ao passar por algas, assume a textura delas. Uma donzelinha, pequeno peixe territorialista, o ataca algumas vezes. O corpo mole do polvo é desprotegido. Amanhã começou mal para esse aqui. Em fuga, ele acaba entrando na primeira toca disponível. Erro grave. A moreia é um de seus predadores. Essa está assustada com meu sistema de iluminação e demora a percebê-lo. Mas quando o enxerga... Apesar da tentativa da moreia, o polvo consegue escapar e, finalmente, chega em casa em segurança. Nem todos os polvos têm a sorte de escapar dos dentes pontiagudos das moreias. Nessa imagem, moreias de 2 espécies diferentes se unem num ataque a um polvo. Ameaçado de morte, o polvo usa um recurso extremo. Ele solta um dos braços para confundir o predador e escapar. Se o polvo sobreviver, com o tempo o braço perdido vai crescer novamente. Infelizmente, não será o caso desse aqui. Muito ferido pelas moreias, ele se torna presa fácil para esses peixes. Espalhados pelos mares tropicais, subtropicais e temperados do planeta, 300 espécies de polvos vivem das profundezas à flor da água. A natureza equipou essas criaturas com inteligência e um arsenal para sobreviver em qualquer situação. Quando a maré baixa, polvos podem ficar presos em piscinas naturais onde a temperatura sobe e o nível de oxigênio na água diminui. A situação parece dramática, até que o polvo lança mão de um truque pouco convencional em se tratando de um animal marinho. Sai da água e encontra o caminho para águas mais profundas.
Os cefalópodes têm uma incrível capacidade de mudar de cor. Essa habilidade, rara no meio animal, é resultado da presença de células chamadas cromatóforos. Nos polvos, os cromatóforos contêm pigmentos amarelo, laranja, vermelho, marrom e preto. Usando instinto e inteligência, os polvos combinam o uso dessas cores de forma a se camuflar de uma maneira única. Mais um incrível truque desse mago dos mares. Mas se mudar de cor já é um truque tanto, imagina literalmente assumir a forma de outros animais? Ou usar ferramentas para se proteger? Para tentar encontrar polvos com essas habilidades incríveis, viajo para Lembé. O Estreito de Lembé, na Indonésia, é mundialmente famoso por abrigar uma variedade de formas de vida exóticas. A sépia flamboyant dá um show de luzes e cores comparável a Times Square, em Nova York. Peixes, crustáceos, tudo nesse mar é multicolorido. Mas eu estou procurando um animal específico. Esse. Não por acaso chamado de polvo mímico, para se defender ele desenvolveu a capacidade de imitar a forma de animais marinhos venenosos, como serpentes e peixes-leão. Quando se desloca no fundo, também pode assumir a forma, textura, padrão de movimento e velocidade de um linguado. Mas enquanto um se disfarça, outro se protege. Essa espécie de polvo aprendeu a usar cocos como armaduras. E na falta de um coco, esse aqui resolveu improvisar, seguindo a tendência de sustentabilidade e reciclagem. Ele tem um modo característico de se deslocar, praticamente andando no fundo do mar. Recentemente, cientistas de 20 centros marinhos da Europa descobriram que polvos não têm 8 braços. Após 2.000 observações, eles concluíram que 2 dos braços são usados apenas para deslocamento. Isso significa que, mesmo os 8 sendo iguais, na prática os polvos têm 6 braços e 2 pernas. E 6 braços são mais do que suficientes para o polvo ser um exímio predador. Crustáceos como o louva-a-Deus do mar são as suas principais presas. Dois polvos lado a lado. O que está acontecendo? É um ritual de acasalamento. O cortejo dura horas, até que o macho utiliza um braço adaptado, chamado ectocótilus, para introduzir os espermatozoides na fêmea. Porém, por sua conta e risco, já que depois de completa fertilização, a fêmea pode estrangular e devorar o parceiro. Após a eclosão, a fêmea geralmente fica oxigenando os ovos. Ela não sai da toca nem para caçar e também acaba morrendo de fome. Lançar tinta negra, soltar um dos braços, andar fora d'água, mudar de cor, imitar outros animais marinhos, usar objetos. O arsenal de truques dos polvos parece ilimitado. Mas o que acontece quando ocorre uma batalha entre 2 polvos? Quem vence? Ataque ou defesa? Venho a Fernando de Noronha para filmar o Octopus insularis, uma espécie só reconhecida oficialmente pela ciência em 2008.
2000 acreditava-se que esses eram polvos comuns, até que pesquisadores perceberam se tratar de uma nova espécie. Não demora muito para encontrar um deles. Ao seu redor, essas pequenas garopas, conhecidas localmente como piraúnas, o cercam. Quando o polvo captura uma presa, elas disputam os restos. E a quantidade de piraúnas em volta desse aqui indica que ele deve estar com uma presa. Até que uma surpresa se revela. A presa era um outro polvo, menor. O menor foge e o maior o persegue. Polvos põem à prova seu arsenal de ataques e defesas. O polvo menor escapa. E se refugia em sua toca. Nós humanos nos orgulhamos de ser a espécie mais evoluída do planeta. Nos orgulhamos de nossa capacidade de alterar o ambiente ao nosso redor para sobreviver. Nos orgulhamos de nossa inteligência e acabamos menosprezando as outras criaturas que compartilham o planeta conosco. Mas os cefalópodes estão aqui há 500 milhões de anos. Desenvolveram truques incríveis para sobreviver e usam sua inteligência para decidir quando e como ativá-los. Por que poderíamos nos considerar superiores a eles?